Olá pessoal, tudo bom? Voltamos então, como prometido, para falar um pouquinho mais sobre a Bíblia. Hoje eu quero falar com você como usar a Bíblia na igreja, tá? Nós vamos dividir o vídeo, vamos fazer aí depois no próximo vídeo como usar a Bíblia no dia a dia. Para não ficar muito extenso, eu vou falar então hoje um conhecimento mais técnico da Bíblia, vamos dizer assim, para que você entenda e consiga utilizá-la de uma forma mais ágil, achar os textos, localizar o que você precisa. E depois, no próximo vídeo, a gente vai dar algumas dicas aí de busca por palavras, por você encontrar os versículos, os textos que você precisa, tá? Vamos lá. A Bíblia, então, ela tem uma divisão que é clássica, conhecida por todos, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele começa no livro do Gênesis, né, primeiro livro, e vai até Malaquias, totalizando aí 39 livros do Antigo Testamento. Então, já o Novo Testamento, ele inicia-se em Mateus e vai até Apocalipse, e são apenas 27 livros. Porém, dentro da nossa compreensão sobre a Bíblia, a gente entende que o Antigo Testamento é a base para o cristianismo, porque o Antigo Testamento está falando da religião judaica, das práticas judaicas, né, de um sistema de lei. Aí a gente tem o Novo Testamento, que é a nova aliança. O Novo Testamento é aquilo que Cristo deixou para nós. Até então, o Deus era um Deus para o povo de Israel. Nesse caso, o Deus do Novo Testamento, vamos tratar assim, que é o mesmo Deus, mas para que você entenda, ele estende-se a todas as pessoas da terra, pelo fato de que Cristo morreu na cruz, ressuscitou e garantiu a salvação para nós. Então nós somos alvos, todos nós somos alvos dessa salvação agora. Não é restrito a um povo, não é restrito a um grupo, a uma religião, mas sim Cristo nos comprou no Calvário. Então a Bíblia mais ou menos tem esse resumo. Antigo Testamento, a base, apontava para Cristo, apontava para o que havia de vir, construiu uma base de Deus, né, conhecimento sobre Deus, sempre apontando para a obra salvífica, que é Cristo. Aí veio o Novo Testamento. A gente também entende como a nova aliança. Só que a Bíblia toda, ela tem 66 livros, então, somando o Antigo e o Novo Testamento, 66 livros. Mas daí você me pergunta, mas a Bíblia Católica tem um pouquinho mais, tem 73 livros. Justamente, por quê? Porque a gente tem uma regra na Bíblia para os livros entrarem, fazer a composição desse... se a gente pegar a palavra Bíblia, já é Biblos, é uma pequena coleção de livros, vamos dizer assim. Então, para fazer parte da Bíblia, precisou entrar dentro de uma regra, entendeu? Passar por uma regra, uma medida. Por isso que eu falei para vocês no vídeo anterior que a Bíblia não se contradiz em nenhum dos seus versículos. Se é a palavra de Deus, se é Deus que está falando, precisa estar harmonizada. Para que houvesse a composição desses 66 livros, precisou de uma medida para que isso acontecesse. Já a Bíblia Católica ela tem alguns acréscimos que contrariam a Escritura Sagrada, nesse sentido. São chamados os apócrifos. Eles não fazem parte desse contexto que a gente tem. Algumas coisas estão fora, então por isso eles não entram dentro da Bíblia. Vamos tratar da Bíblia do crente para você entender melhor, tá? Você que é cristão, você também vai me entender dessa forma. Outra coisa que é interessante na Bíblia, como ela é muito extensa e é formada por 66 livros, né? Então, se você for analisar aí, ela tem mais de 1000 versículos. Olha só, como é que você vai achar isso então? A Bíblia ela é dividida em livros. Os livros são divididos em capítulos e os capítulos são divididos em versículos. Para quê? Para facilitar essa leitura. Aí você vai lá na sua igreja, alguém vai assim, abra aí 2 Timóteo, capítulo 3, de versículo 16. Você sabe, você procura o livro, procura o capítulo e acha o versículo. Mas a Bíblia no original não tinha essa divisão. Como assim no original? Lembra que eu falei para vocês que foram vários escritos que foram agrupados para formar a Bíblia? Quando o autor escreveu, ele não dividiu em versículos, em capítulos. Ele fez uma descrição contínua. No Novo Testamento, a gente tem, por exemplo, as cartas de Paulo a Timóteo, as igrejas, e foram cartas escritas, vamos dizer assim, eu já ia falar escrevida aqui, ó, escritas de uma forma para uma pessoa, endereçada a um grupo, a uma pessoa. Aí, quando houve
essa formatação da Bíblia, achou-se necessário dividir em versículos e capítulos, certo? Então, os livros, versículos e capítulos. E aí a gente encontra ainda em cima de alguns capítulos a epígrafe do texto, né? Quando vai falar sobre alguma coisa, para facilitar ainda, por exemplo, um texto bem conhecido, a gente vai lá assim, o bom samaritano, o ninguém ali embaixo vai contar a história. Outro lá vai falar sobre o amor de Deus, ali embaixo vai falar sobre aquele texto. Então, é um subtítulo, vamos dizer assim, a epígrafe do texto para facilitar a nossa leitura também, tá? Seguindo aqui, você vai reparar que muitas vezes alguém vai ler a Bíblia para você e parece não, a Bíblia que você tem em mão, ela é diferente na versão. Ué, mas como assim então se ela é diferente? É uma questão de tradução, uma tradução mais atual. Um exemplo que eu quero deixar para você, que em 1 Coríntios capítulo 13, na versão mais antiga, falava-se caridade. Na versão atual, substituiu a palavra caridade por amor. Porque ao longo do tempo, a palavra caridade mudou o sentido, vamos dizer assim. Ela foi se transformando, ela foi transformando dentro da língua portuguesa, então ela não representava mais o amor como era antigamente. Isso vai acontecer, tá? A partir do momento que tiver uma tradução mais atualizada, com a nova regra do português, com a nova estruturação das palavras, que as palavras vão se transformando, a Bíblia vai ter uma outra linguagem. Porém, por que isso é importante que aconteça? Porque ela sempre está procurando uma palavra para se aproximar do original. Porque o original da Bíblia, o Antigo Testamento escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Em alguns pedaços aí de aramaico, mas muito pouco. O principal é hebraico e grego. Quando há essa tradução, há essa necessidade de achar uma palavra que chegue mais próximo do sentido original. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu for procurar uma tradução mais literal no original, diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me fará falta. Não muda completamente o sentido do texto, mas me dá uma outra compreensão da Escritura Sagrada. É isso que eu quero que você entenda em relação à parte de... a gente está falando aqui, a parte de tradução, tá? Então a tradução mais utilizada aí no Brasil é João Ferreira de Almeida, aí tem a atualizada, a João Ferreira de Almeida atualizada em 1969, aí tem várias versões, mas sempre procurando uma versão que se aproxime do original, para que o texto não perca sentido e para que a Bíblia não venha trazer algo para você que não seja verdade. Então, resumindo esse vídeo, a Bíblia é mais ou menos isso, tá? Agora, amanhã nós vamos falar como usar a Bíblia no seu dia a dia. Esse aqui que eu te falei é para você utilizar lá na igreja, é para alguém te falar um texto e você procurar, é só, tá aqui, achei, acompanhar a leitura. E agora amanhã vai ser um pouquinho mais prático. Você vai pegar a Bíblia, que não deve ser usada só na igreja, mas deve ser usada no seu dia a dia. Uma leitura, uma prática e principalmente ela deve nortear o nosso caminho. Até a próxima, Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, envie para pessoas que você acha que precisa ou para alguém que gosta desse tipo de material, marque lá no comentário só, tem um vídeo aqui legal que está falando sobre isso, vamos evangelizar, vamos espalhar pelo mundo aí a palavra de Deus. Conto com você, Deus abençoe, até a próxima.